bem informado. Liberal no ar. 6h30, hora oficial do Brasil, sexta-feira, 9 de outubro de 2020. Hoje é dia do açougueiro e também dia do atletismo. Olá, muito bom dia. Começa agora o Liberal no ar pelas emissoras de rádio do Grupo Liberal. A Rádio FM Gold 94.7 e a Rádio Clube AM 580, na internet pelo portal liberal.com.br. Você pode usar os canais de comunicação e as redes sociais para reclamar, denunciar e fazer sugestões de pauta. O telefone é o 34710400 ou mande um WhatsApp para a redação do Liberal 99271-2364. A apresentação de Leonardo Oliveira e Thalita Bristotti. Principais notícias do dia. Omar sanciona a lei que vai caçar alvará de posto que comete fraude ou adulteração em Americana. Após mobilização, mudança para ensino integral é suspensa na Escola Estadual Olímpia em Americana. Projeto aprovado obriga a higienização do transporte público em Americana. Comércio terá horário especial no sábado para o Dia das Crianças. Procura por caminhão-pipa aumenta quase 400% com desabastecimento e calor intenso. Informação na medida certa. Liberal no ar. Previsão do tempo. 6h32, Americana amanheceu com chuva agora de manhã e a gente vai conferir como fica a previsão do tempo com a Maíra Torres. Essa sexta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado em Americana, com 5% de chance de chuva a partir da tarde. O dia deve variar entre 21 e 35 graus. Maíra Torres para o Grupo Liberal de Comunicação. Trânsito. Agora 6h32 e a Paula Nakazaki chega com informações do trânsito. Muito bom dia, Paula. Oi, Leonardo, bom dia também aos ouvintes. Em Americana, trânsito na rua Gabriel, principalmente na alça de acesso à rodovia Anhanguera. Já a rodovia Anhanguera mantém tráfego constante, sem nenhum ponto de lentidão aos motoristas. A SP-304, a rodovia Luiz de Queiroz, a situação é semelhante. Boa circulação de veículos nos dois sentidos da rodovia, nenhum ponto de congestionamento. Agora, quem sai do interior e vai para a capital, passará por congestionamento já em São Paulo no acesso às marginais. Pela rodovia dos Bandeirantes, a situação é mais tranquila, não há congestionamento na chegada à capital pela rodovia dos Bandeirantes. E lembrando aos motoristas que hoje é sexta-feira e com isso tem restrição de circularem lá na capital paulista os carros que têm as placas terminadas em número 9 e 0. E mais uma informação, chove nesse momento aqui na nossa região e a gente sempre faz o alerta aos motoristas que estão nas rodovias para que aumentem, o cuidado nesses dias de chuva para evitar acidentes. Paula Nakazaki para o Grupo Liberal de Comunicação. Muito obrigada pelas informações, Paula. Agora são 6h34. Brasil se aproxima de 149 mil mortes pela Covid-19. O Brasil se aproxima de 149 mil mortes por Covid-19, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. Foram 729 registros de óbitos nas últimas 24 horas. O total está em 148.957. Também foram registrados 27.750 novos casos e o total de infectados pelo novo coronavírus passa de 5.028.000. A média móvel de mortes e casos ainda está alta, mas o país vem apresentando tendência de estabilização nos registros com relação às semanas anteriores. Segundo dados do Boletim Epidemiológico Semanal divulgado pela pasta, os casos registrados na semana 40, de 27 de setembro a 3 de outubro, tiveram variação de 0,5 ponto percentual com relação à semana anterior. Já quanto ao número de mortes, houve uma redução de 6% em comparação com a semana epidemiológica de 20 a 26 de setembro. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Ana Paula Costa. Tá aí, você acabou de ouvir o balanço de casos da Covid-19 no Brasil e agora a gente vai saber como está a situação na nossa região. A Prefeitura de Hortolândia confirmou mais uma morte provocada pela Covid-19, chegando a 146 óbitos.
O paciente, ele era um idoso de 79 anos que foi internado no Hospital Samaritano de Hortolândia em 5 de outubro. Na mesma data, foi transferido ao Hospital Santa Inês, em Indaiatuba, e morreu no dia seguinte. Segundo a prefeitura, ele sofria de outras comorbidades. No total, Hortolândia tem 4.265 casos confirmados, 22 a mais do que no boletim anterior. Desse total, 4.061 estão recuperados, além das 146 mortes. E a Prefeitura de Sumaré confirmou mais uma vítima do novo coronavírus na cidade. Ela era uma mulher de 46 anos que tinha comorbidades. Ela estava internada no Hospital das Clínicas de São Paulo e morreu na quarta-feira. Foram confirmados 21 novos casos positivos no boletim de ontem. E agora, Sumaré contabiliza 6.253 infectados da doença. Em Americana, a Prefeitura registrou 24 novos casos confirmados de Covid-19, totalizando 5.866 registros positivos da doença. Entre os casos suspeitos, há uma nova morte informada. A Americana segue então com 161 óbitos por conta do novo coronavírus. A Secretaria de Saúde de Americana informou que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19 é de 18% com respiradores e de 27% sem respiradores, lembrando que esse índice contabiliza os hospitais particulares e também o índice do Hospital Municipal. Já a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste informou que o município chegou a 183 mortes provocadas pelo novo coronavírus. A nova vítima era uma idosa de 85 anos que morava na região do São Fernando. Ela morreu no dia 19 de agosto, mas o caso foi divulgado apenas ontem. A cidade contabiliza 5.809 moradores que se contaminaram, dos quais 5.503 estão recuperados. E sem mortes, Nova Odessa informou 3 novos casos de coronavírus. Os infectados são uma mulher moradora do Jardim Campos Verdes, de 44 anos, uma do Jardim Maria Helena, de 54 anos, e outra era residente do Conjunto Habitacional 23 de Maio, com 78 anos. Nova Odessa totaliza então 893 contaminados pela Covid-19, incluindo 41 mortes. Agora são 6h38. Contexto. A opinião do Grupo Liberal. E as eleições começam a tomar conta do cotidiano da população. Nesta sexta tem início o horário eleitoral obrigatório. Lembrando que aqui na Rádio Clube AM 580 e também na FM Gold 94.7, esse horário acontece entre 7 e 7h10, portanto pega aí um trecho do nosso programa, mas nós voltaremos às 7h10 para mais informações aqui no Liberal no Ar. E este assunto, o horário eleitoral obrigatório, é o tema do contexto de hoje com o editor executivo do Grupo Liberal, João Colossali. Muito bom dia, João. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Thalita. A partir desta sexta-feira, o horário eleitoral obrigatório começa a ser exibido nas emissoras de rádio e TV. Ao eleitor, é uma das formas de conhecer e ajudar a escolher os candidatos que lhe representarão na Câmara e na Prefeitura nos próximos 4 anos. Uma escolha em que, dependendo da cidade, poderá fazer uma diferença enorme num futuro breve. Por aqui, a disputa em Americana e Santa Bárbara já tem definida a programação da propaganda política. Na primeira cidade, as coligações dos candidatos Rafael Macris, do PSTB, Chico Sardelli, do PV e Lurdinha Ginete, do PT, são as que terão o maior tempo junto ao eleitor para apresentar suas propostas e os nomes que estarão nas urnas no dia 15 de novembro, em uma votação que promete ser das mais acirradas, já que o município contabiliza 9 concorrentes ao cargo de prefeito. Já em Santa Bárbara, a alternância de poder atraiu para as urnas 4 concorrentes. O nome do governo, o candidato Rafael Piovesan, do PV, é quem disporá de maior tempo de propaganda, de quase 4 minutos. Outros 3 candidatos dividirão os 6 minutos restantes. Encarada com uma certa repulsa pela população, por conta do formato muitas vezes apelativo, a propaganda eleitoral é um instrumento importante para que o candidato apresente um resumo de suas ideias aos eleitores. Espera-se que o que se veja na televisão ou que se ouça aqui nas rádios sejam propostas, soluções
ou ao menos consciência dos problemas cotidianos, dos menores aos mais graves, que afetam a vida da população e não mera ladainha baseada em autoelogios ou piadas pitorescas. Quem sabe assim, o eleitor se interesse e não troque de canal. O João Colossari para o Grupo Liberal de Comunicação. Você está ouvindo Liberal no ar. 6h40. Os vereadores da Câmara de Americana derrubaram ontem, por unanimidade, o veto do prefeito do Omar Najjar e mantiveram a extensão da ajuda de custo de R$ 150 para todos os profissionais da saúde e também da assistência social que atuam no combate ao novo coronavírus. O benefício sancionado em abril era válido por 3 meses e atendia apenas os funcionários da saúde que ganham até R$ 3.679. Em agosto, a Prefeitura enviou um novo projeto de lei para prorrogar o auxílio enquanto perdurar a pandemia. Porém, uma emenda parlamentar apresentada por Maria Giovana e o professor Padre Sérgio estendeu o auxílio para todos os profissionais da saúde e da assistência social. Omar vetou essa emenda e sancionou a lei sem os artigos, com a justificativa de que a despesa poderia chegar até R$ 520 mil. Durante o debate em plenário, o vereador Alfredo Ondas, que também é líder de governo, apenas ressaltou aos colegas os apontamentos da prefeitura. Em nenhum momento ele defendeu ou argumentou em favor da administração. Inclusive, votou pela derrubada do veto. Agora cabe ao presidente da Câmara de Americana, o vereador Luiz da Roda Bem, promulgar a lei em sua íntegra, com a emenda, o que deve ocorrer nos próximos dias. O liberal questionou a Prefeitura de Americana para saber se há intenção de entrar com uma ADIM para barrar a lei, mas não houve resposta. 6h42. Polícia. A repórter Paula Nakazaki volta agora com informações policiais. É com você, Paula. Oi, Leonardo. A Delegacia de Investigações Gerais de Americana prendeu na manhã desta quarta-feira 2 jovens de 18 e o outro de 19 anos, suspeitos de atuarem no tráfico de drogas na região do Jardim Guanabara. Eles foram flagrados por policiais civis vendendo os entorpecentes a moradores do bairro. Os agentes civis da Polícia Civil realizavam uma outra investigação no bairro quando viram os 2 suspeitos traficando. Em poucos minutos de observação, os investigadores presenciaram ao menos 3 vendas de drogas e uma delas foi registrada por fotógrafos. Os policiais encontraram R$ 59 em dinheiro com um dos indivíduos que seria o responsável por receber o dinheiro da venda dos entorpecentes. Com o outro, nada foi localizado. Ele, porém, foi flagrado buscando drogas em uma árvore próxima. Nessa árvore havia 27 pedras de crack, 14 buchas de maconha e ainda 14 papelotes de cocaína. Eles foram levados até a sede da Delegacia de Americana. Lá, o delegado responsável, o José Donizete de Melo, ratificou a voz de prisão aos investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos foram transferidos para a cadeia de Sumaré. Paula Nakazaki para o Grupo Liberal de Comunicação. Jornal Liberal no ar. Informação. 6h44. A pandemia do coronavírus provocou mudanças profundas na economia e o setor de tecnologia da informação, o TI, foi diretamente afetado, mas de forma positiva, já que a procura por serviços nessa área disparou. E a gente está na linha agora com Giovan Barreira, que é professor do Senac Americana, para falar sobre esse papel do TI na retomada pós-pandemia, durante a pandemia, enfim. Giovan, bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, pessoal. Bom dia, caros ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom dia, Giovan. Aqui é Leonardo falando. Para a gente começar, quais que são as consequências que a pandemia ela causou nessa área específica do TI, Giovan? Olha, ao contrário de outras áreas, a pandemia ela causou impacto positivo na área de TI. Porque as empresas precisaram, de certa forma, se reinventar e trazer seus funcionários para o trabalho home office. Isso exigiu uma maior infraestrutura da parte da TI e aqueceu a área de TI. Então, ao contrário, né, de outras áreas que houve demissão, o senhor vê que na área de TI houve contratações nesse período?
Na verdade, houveram muitas contratações e ainda estão havendo, e em realidade, algumas vagas de TI estão ficaram difíceis de encontrar o profissional. O profissional ficou bem em falta no momento atual. E esse motivo, né, da área estar tanto em evidência nesse momento, é por conta de qual motivo? O pessoal está mais em casa, o home office também, as empresas têm, nesse caso, tido uma necessidade maior de investir nesse quadro de funcionários para manter toda a estrutura, mais ou menos isso? Sim, e o que aconteceu foi que, paralelamente, porque, na verdade, o mercado de TI, ele vinha um pouco aquecido já, mas num ritmo diferente. Com o início da pandemia, muitas empresas, elas se viram impossibilitadas de vender, por exemplo, né? E aí o funcionário em home office, ou ele teve que desenvolver competências tecnológicas para operar, por exemplo, software de videoconferência, etc., né? E também teve que investir na infraestrutura. Então, muitas pessoas começaram a consumir planos de internet de fibra ótica, tiveram que comprar webcams, trocar de computadores, e muitas empresas, para que pudessem manter o processo produtivo, tiveram que investir numa estrutura que fosse distribuída para o funcionário continuar produtivo, mas de casa, né? Então ocorreu um aquecimento de vários lados, né? Por conta da infraestrutura, mas também por conta da competência tecnológica do profissional, do funcionário das empresas, que tiveram que aprender novos softwares, dentre outras coisas, para manter o trabalho home office. E a médio prazo, Giovan, você enxerga que a área de TI vai continuar crescendo mesmo depois da pandemia? Eu vejo que o crescimento da área de TI não tem mais volta. As empresas, muitas empresas perceberam que o trabalho home office é vantajoso para ambas as partes, a empresa e o funcionário. A empresa economiza em infraestrutura, né? Ela não precisa manter uma máquina de café, ar-condicionado, dentre outras coisas. E o funcionário muitas vezes trabalha mais feliz por conta de economizar o tempo de trânsito, né? Desgaste com automóvel, essas coisas. Então, para mim, o pós-pandemia, uma boa parte do que a gente considera o novo normal vai virar padrão para as empresas. E eu já vejo muitas vagas de trabalho sendo oferecido como home office definitivo. Então, para mim, esse grau de aquecimento, esse ritmo de crescimento acelerado da TI, ele tende a continuar no médio prazo, sim, para adaptação da nossa planta produtiva aos processos tecnológicos necessários para o mundo de hoje. Perfeito. E, Gilvan, já para a gente fechar, diante de tudo isso, né, é difícil a gente falar hoje num tipo de emprego em que está surgindo vagas. E acho que muita gente que está ouvindo o nosso programa pode pensar em, de repente, ingressar nessa área, né, em, de repente, seguir carreira no TI. E eu queria que você me contasse para os nossos ouvintes o que é necessário para esse profissional, para essa pessoa que está querendo ingressar na área, quais são as competências, quais são as características que ele deve ter ali para ser um bom profissional nessa área específica. Olha, as características do bom profissional da TI primeiramente, um raciocínio lógico, tá? Então, o profissional de TI, ele precisa ter esse perfil de raciocínio, né? Para conseguir, muitas vezes, tentar inferir onde pode estar o problema que ele está resolvendo, né? E, além disso, começar, por exemplo, por um curso técnico, né? E a partir do curso técnico, estudar um pouquinho de inglês ajuda também, visto que os manuais, alguns softwares estão em inglês, né? Então, o idioma inglês ajuda, e começar, talvez, um curso técnico aí seria uma boa pedida. Legal, Giovan. Muito obrigada pela participação aqui no Liberal no Ar. Obrigado gente. Fico muito feliz aí pelo convite.
Um abraço. Esse foi o professor do Senac Americana, Giovan Barreira, falando um pouco sobre o setor da área de TI, que está bastante aquecido por conta da pandemia, e a aposta é que ele vai ser fundamental na retomada pós-Covid-19. 6h50. Informação na medida certa. Liberal no ar. Agora 6h50, vamos falar de um assunto que tomou conta do nosso noticiário essa semana, né? Que é a falta d'água em Americana. Muita gente com razão reclamando dela durante esses últimos dias. Lembrando que a gente ainda está dentro daquele prazo de 48 horas para o serviço estar completamente retomado na cidade, mas pelos relatos que a gente tem, pelo menos no facebook.com/Grupo Liberal, na maior parte dos bairros a água realmente já voltou, mesmo que com uma coloração um pouco diferente. Ou com baixa pressão. Exatamente, mas faz parte desse processo de retomada. Mas se você aí realmente não recebeu ainda essa água em casa, conte pra gente no facebook.com/Grupo Liberal. E desde o início de setembro, quando se intensificou as ondas de calor na região e também a distribuição de água começou a entrar em colapso na cidade, a procura por caminhões-pipa aumentou significativamente. Algumas empresas que prestam o serviço registraram elevações que variam de 100% a até 400% apenas nessa semana. A procura por galões e caixas de água também teve aumento expressivo no município nessas últimas 2 semanas, com elevações que variam entre 30% a 100%, enquanto o prazo de entrega pode chegar a até 3 dias úteis no caso de caminhões-pipa. Carlos Alberto dos Santos, ele que é funcionário de um estabelecimento de entrega de água localizado no Jardim São Paulo, afirmou que a empresa tem se esforçado para atender a demanda, que está bastante aquecida. Vamos ouvi-lo. Aumentou. Agora que tá sem água americana, né? Tá aumentando. Depois que começou a faltar água americana, né? Tem um mês, mais ou menos. De uns 30%, viu? Eu tô com uma correria danada, porque americano tá sem água. Nós vai aumentar, porque aumentaram lá na fonte pra gente, mas nós não aumentou ainda. Eu acho que pra esse mês já começa, viu? A grande maioria dos estabelecimentos pesquisados pelo Liberal relatou que não houve aumento nos preços, mas muitos alertaram que, caso a demanda permaneça alta, uma elevação no valor cobrado é inevitável. Maria Cristina de Moraes, de 58 anos, proprietária de uma distribuidora de água localizada na Vila Bertini, disse que a junção do calor e a falta de água foi determinante para o aumento na procura. Juntou 2 coisas, né? A falta de água e o calor. Não dá pra medir a porcentagem, a gente tá passando na turbulência ainda. A gente trabalha com caminhão-pipa e com o descartável. No pipa, dobrou, mas no 20 litros, aqui subiu uns 30%, 40% talvez. Eu tô atendendo os meus clientes que eu já tenho cadastrado, tô atendendo eles que compram de 1.000 anos todos. Estão ligando aqui, eu não tô conseguindo atender. Segundo dados do CEPAGRE da Unicamp, o calor aqui em Americana registrou um novo recorde histórico durante a tarde do último dia 7, quando os termômetros chegaram a 41 graus. Mas hoje, né, amanheceu chovendo aqui na cidade, então parece que a temperatura alta vai dar uma breve trégua aqui pra gente. Importante essa trégua nesse momento, né? Os medidores que acompanham o nível dos reservatórios de água de Americana tiveram de passar por uma manutenção ontem. Por consequência, o serviço de telemetria disponível no site do DAI para consulta da população entrou em manutenção. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, é necessário realizar a recalibragem dos medidores. Isso porque os reservatórios ficaram vazios em função do desabastecimento provocado entre terça e quarta-feira pela obra de interligação da nova captação de água bruta no Rio Piracicaba. Até às 11 horas da noite de ontem, os medidores seguiam em manutenção. Já a regularização do abastecimento de água na cidade ainda estava ocorrendo de forma gradual. A previsão para a normalização era de até 48 horas após a retomada do bombeamento, que começou no início da tarde de quarta-feira. Portanto, hoje à tarde, né, no final da tarde de hoje, é o prazo para que essas 48 horas da retomada do abastecimento fique normalizado aqui na cidade. E então, se você até o final da tarde não receber água, entre em contato aqui com o Liberal, pode ser pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp, para a gente tentar verificar o que pode estar acontecendo no seu bairro. Agora 6h55, Omar sanciona a lei
que vai caçar alvará de posto que comete fraude ou adulteração em Americana. O prefeito de Americana, Omar Najar, sancionou ontem a lei que caça por 5 anos o alvará de funcionamento de postos que adulterarem ou praticarem fraude nas bombas de combustíveis. A publicação em Diário Oficial ainda deve ser realizada. O projeto foi apresentado pelo vereador Thiago Brock e aprovado na Câmara em segunda discussão no dia 10 de setembro. A lei determina que a partir do momento que for constatada a irregularidade, a Prefeitura deverá instaurar um processo administrativo com duração máxima de 60 dias. O proprietário do estabelecimento poderá recorrer, mas o posto terá de ficar interditado durante o processo. Uma operação do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, e da Delegacia de Investigações Gerais de Americana no dia 25 de junho, motivou a elaboração do projeto de lei. A fiscalização percorreu ao menos 6 postos da cidade e em um deles, na Avenida Iacanga, uma bomba foi lacrada por estar adulterada. Basicamente, a fiscalização constatou que o volume contabilizado na bomba era maior do que o realmente abastecido. Segundo o autor do projeto, não havia legislação municipal que permitisse a cassação do alvará, o que Brock considera um absurdo. Há algum tempo atrás, uns 2 meses, a gente teve uma grande fiscalização, inclusive aí próximo entre a divisa de Americana e da Havana, num posto de combustível, onde foi identificado realmente a questão de fraude, nada pôde fazer, né? Então veio, lacrou a bomba, nós não tínhamos nenhuma lei municipal, eu apresentei, né, a lei municipal e agora espero eu que a gente consiga fazer essa fiscalização, se encontrar alguma fraude, caçar o alvará mesmo, como está na lei, por 5 anos, a gente tem que começar a fechar o cerco aqui em Americana para dar um resultado positivo pro consumidor e pro condutor aqui americanense. Americana é uma cidade boa, uma cidade grande, mas a gente tem esse problema na parte de fiscalização, a gente depende ainda muito do PROCON e de parcerias como a Polícia Civil para estar fazendo essa questão de fiscalização. Não é uma matéria fácil, mas eu acredito que a gente possa avançar futuramente com a lei agora e junto com São Paulo e o PROCON americanense para a gente poder realmente dar um resultado na fiscalização. Entretanto, o vereador pondera que a fiscalização depende de parcerias com órgãos como o IPEM e a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Ele solicitou o apoio do deputado estadual e presidente da ALESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris, para articular ações em conjunto com os órgãos competentes. André Rossi para o Grupo Liberal de Comunicação. Você está ouvindo Liberal no ar. Agora 6 horas e 57 minutos. FAM oferece atendimento gratuito para mulheres que se recuperam do câncer de mama. As mulheres que fazem parte do Instituto Rosa do Bem em Americana e se recuperam do câncer de mama receberão atendimento gratuito nas clínicas de estágio dos cursos de nutrição, fisioterapia e psicologia da Faculdade de Americana. A iniciativa ocorre em meio ao Outubro Rosa, marcado pela conscientização sobre os cuidados para evitar a doença. A parceria já está valendo e terá 1 ano de duração. O Rosa do Bem fará uma seleção prévia para definir quais mulheres serão atendidas gratuitamente na FAM. As 3 áreas da saúde trabalhadas buscam oferecer melhor qualidade de vida durante o tratamento. A fisioterapia será incluída em 3 momentos distintos do tratamento, segundo a coordenadora do curso de fisioterapia, Adriana Pertile. No pré-operatório, pós-operatório imediato e pós-operatório tardio. O tratamento visa oferecer orientações, evitar complicações físicas, funcionais e tratar complicações já existentes ou que não puderam ser evitadas. Haverá ainda o acompanhamento psicológico para ajudar a paciente a lidar com os medos e angústias que podem atrapalhar uma resposta positiva ao tratamento terapêutico. Para isso, um encontro semanal irá acontecer para a troca de experiências. Na área da nutrição, a terapia nutricional é utilizada para ajudar os pacientes a manter seu peso saudável e diminuir os efeitos colaterais devido ao tratamento, como a quimioterapia. Isabela Rolouca para o Grupo Liberal de Comunicação. 6 horas e 58 minutos, a Câmara de Americana aprovou na sessão de ontem, em primeira discussão, um projeto de lei que obriga a higienização dos ônibus do transporte público da cidade para controlar pragas urbanas. Foram 14 votos favoráveis, 4 contrários e 1 ausência. O não cumprimento da lei pode gerar advertência e multa de R$ 2.070 em caso de reincidência. O projeto tem que ser votado mais uma vez e, se aprovado, vai para a sanção do prefeito Omar Najar. Agora 6 horas e 59 minutos, nós vamos ao horário eleitoral, lembrando que ele é obrigatório, acontece das 7 às 7 horas e 10 minutos da manhã, e nós voltaremos depois desse horário para mais informações aqui no Liberal no Ar.
Horário reservado para propaganda eleitoral.